Vamos para mais uma devocional? E o objetivo é levar ao seu coração a palavra de Deus, a palavra de paz e esperança. Vamos falar mais uma vez sobre a questão do sofrimento. Eu quero, nessa devocional, tratar com você um pouco a respeito da justiça de Deus, a respeito da sua misericórdia, da sua graça. Apenas alguns complementos e creio que uma mensagem muito propícia para o seu coração nesta manhã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É necessário então que tratemos aqui agora, embora em pouco tempo, e talvez seja até necessário que gaste um pouquinho mais do tempo normal da nossa devocional, pois o assunto assim o requer, deste problema que assola a humanidade chamado pecado. E quando nós olhamos então para a questão do pecado, nós vemos que o pecado ele gera em nós um merecimento. Porque em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando o Senhor Deus deu a ordem a Adão, ele disse que podia Adão e Eva comerem de todos os frutos que havia no jardim, mas havia uma árvore de conhecimento do bem e do mal, e dessa árvore eles não poderiam comer, porque se comessem, morreriam. E Adão, desobedecendo, comeu. Então, consequentemente, a morte entrou no mundo, entrou em Adão, entrou em Eva e também entrou em todos aqueles que nasceram de Adão. Porque este pecado corrompeu a natureza de Adão e assim todos que nascem corrompidos, nascem é, pecadores. Embora ainda um bebê recém-nascido não tenha habilidade para pecar, mas ele já nasce pecador. A questão dele pecar logo em seguida não é por influência do meio, mas é algo da sua natureza. Por isso, então, Davi escreveu no Salmo 51, versículo 5, dizendo que eu nasci em pecado, na iniquidade, perdão, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Bom, como está em Gênesis 2,17, como consequência do pecado viria a morte. E Paulo trata justamente isso, dizendo que a morte é justamente o pagamento daquilo que nós merecemos quando nós pecamos. Então o pecado é um merecimento, é um salário. Mas a morte, com certeza, a morte do ente querido é o que tem de mais cruel para o coração do homem. Machuca imensamente. É o sofrimento mais atroz, é o sofrimento que mais machuca a nossa alma. E a morte, ela é extremamente democrática. Ela entra na choupana do pobre, mas ela entra também na mansão do rico. Ela surge para os jovens e também para os idosos. Ela entra também na vida do homem e da mulher. Não há como escapar da questão do famoso e daquele que não é conhecido, também aquele que é ignorante com respeito à ciência, mas também os médicos morrem. Então, a morte é algo consequente do pecado. E Deus orientou para não fazer, que se fizesse morreria. Talvez você possa perguntar, por que então Adão e Eva não morreram logo em seguida? Porque ainda lá o Senhor usou da sua misericórdia e não lhes deu o que eles mereciam na hora, mas deu com o passar do tempo. Só que o pior não é só a questão da morte biológica, é que esta morte conduz ou sela a oportunidade e conduz para a morte espiritual, que já está, ou a condenação eterna, que já está selada na morte.
Então, enquanto há vida, há esperança de arrependimento, mas depois da morte não há mais esperança de arrependimento. Então, aquele que morre sem Jesus, a morte o conduz para a segunda morte, que é justamente aguardar o juízo final. E isto é extremamente triste, isto é extremamente angustiante. Qual a solução para o problema? Vamos lembrar que Paulo usou duas sentenças em Romanos 6:23. Ele disse o salário do pecado é a morte. Mas ele entrou com um contraponto. Ele usou uma conjunção adversativa mas e disse: mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É interessante fazer esse discernimento, ter esse discernimento e essa diferenciação, porque enquanto a morte biológica e a morte, a condenação eterna, é um pagamento, é o que nós merecemos, a vida eterna não é um salário, não é um merecimento, mas é um dom de Deus. E ele diz, é um dom gratuito de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto nós choramos por questões de não apenas a separação biológica, mas também principalmente a separação eterna para aqueles que morrem sem Jesus, nos é oferecido a solução para o problema, que é o dom de Deus. E Jesus, ele oferece a salvação num ato livre de graça, da graça. Não é livre de graça, é livre da graça de Deus. Ou seja, livremente Deus nos oferece a bênção da salvação. Como que isso é feito? Isso não é feito assim. Deus olha e diz, vou perdoar você, vou perdoar você, vou perdoar você. Não, não é dessa forma. Porque Deus é justo. Como ele é justo, ele precisa aplicar justiça. Ele precisa, então, condenar todo aquele que merece ser condenado. E todo ser humano merece ser condenado. Então, como Deus pode dar a vida eterna a alguns pecadores e a outros não, e ainda assim ser justo? É justamente na terceira parte, no final do versículo, que ele diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí então nos conduz para o sacrifício da cruz. Cristo Jesus, ou seja, o Filho de Deus, ele se encarnou, ele viveu sem pecado, ele passou por todas as tentações, ele foi crucificado. E ali, na crucificação, Deus aplicou sobre ele a justiça sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Todos aqueles que crerem em Jesus recebem agora a justiça de Deus, na justiça de Cristo. Sendo assim, alguém morreu pelo pecador que nele crê, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando então nos unimos a Jesus, nós somos beneficiados com o sacrifício de Jesus. A ira de Deus, que era então para mim, foi lançada em Jesus. E Jesus recebeu o pagamento do meu pecado, a morte, a ira de Deus. Você que me ouve agora, tem a oportunidade também, se ainda não o fez, de crer em Jesus. Crer em Jesus e receber de graça a salvação pela fé. O crer em Jesus significa você estar convicto de que o sacrifício de Cristo foi suficiente para lhe salvar. Crer também que você é incapaz de realizar a sua obra com suficiência para receber a salvação. Porque o que você merece é a morte física e a morte espiritual, ou seja, a condenação eterna. Mas Jesus, na cruz do Calvário, nos dá a bênção da salvação. A bênção de sermos purificados e declarados justos.
O mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 5, versículo 21, e ele vai dizer que Deus fez Jesus pecado. Veja bem, não fez pecador, o fez pecado, como se ele vestisse as sujas vestes dos pecadores eleitos de Deus, na cruz do Calvário. E ali recebeu toda a ira que seria para todo aquele que crer em Jesus. E ele então trocou. Ele diz: e ele fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos em Jesus, justiça de Deus. Jesus então nos deu a justiça dele perfeita, de vida aqui no mundo, passando por todas as tentações e suportando a morte de cruz e a sua ressurreição. Ele nos deu como garantia da nossa dívida, declarando-nos justos. Nós não somos justos por natureza pessoal, no sentido de nós fizemos, mas nós recebemos essa justiça de Jesus na cruz do Calvário. Por isso, então, eu quero mais uma vez dizer-lhe: há solução sim, porque a diferença agora para aqueles que morrem sem Jesus e aqueles que morrem em Jesus, a diferença não está na morte biológica, porque todos nós morremos, mas está na ressurreição em seguida, porque a morte daqueles que estão sem Jesus, ela sela a morte espiritual, a condenação eterna, porque eles também ressuscitarão, mas ressuscitarão para vergonha e horror eterno e serão então punidos e receberão a ira eterna de Deus. Diz João que a ira é de dia e de noite e diariamente, constantemente, não tem descanso. Enquanto que aquele que está em Jesus também morre fisicamente, mas só que ele ressuscita em corpo glorificado para a presença de Deus. Sendo assim, eu lhe conclamo, se você ainda não fez, creia em Jesus, confesse-o como seu Senhor e Salvador, e assim você receberá a garantia de salvação, não pelos seus méritos, mas em Cristo Jesus. Você será declarado em Jesus salvo, salvo para sempre. Assim a morte não será mais aquele vilão, porque ela será vencida e derrotada, já foi derrotada por Cristo. E você receberá também a salvação na sua ressurreição em Cristo. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus.